Negros, um breve panorama. O que caracteriza os buracos negros é sua concentração de massa incomparavelmente compacta. De fato, a massa é comprimida a um volume tão pequeno que, como resultado dessa compacidade, são criados campos gravitacionais imensamente fortes que não podem ser penetrados nem mesmo pelos raios de luz. A esfera externa de influência de um buraco negro é chamada de horizonte de eventos. O quão enormes são as forças cósmicas fica claro se considerarmos que nada pode cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro de dentro para fora. Não importa se radiação, matéria ou qualquer outra forma de informação, tudo o que passa pelo horizonte de eventos de um desses monstros gravitacionais é irremediavelmente devorado. Mas mesmo no mundo dos buracos negros existem grandes diferenças, diferentes classes e com vários mecanismos de formação. Assim, buracos negros estelares são formados quando uma estrela de um certo tamanho esgota seu combustível interno e entra em colapso. Enquanto as camadas mais externas da estrela moribunda são ejetadas em uma supernova, o núcleo restante colapsa em um corpo incomparavelmente compacto devido à pressão gravitacional. Como essa compacidade se reflete pode ser facilmente compreendido com um exemplo. Um buraco negro hipotético com a massa de nosso Sol teria um horizonte de eventos com diâmetro de apenas cerca de 6,5 km. Isso embora o diâmetro do Sol seja de quase 1,4 milhão de quilômetros. O extremo desse espectro galáctico, porém, é formado por buracos negros supermassivos. Como o nome sugere, eles superam seus pares menos massivos muitas vezes e geralmente têm milhões a bilhões de massas solares. Como são formados em detalhes esses monstros em massa ainda é um mistério. O que é certo, porém, é que buracos negros supermassivos enfeitam os centros de galáxias, onde desempenham um papel central em sua evolução. Quando buracos negros se fundem. Faz apenas alguns anos desde que astrônomos registraram uma das descobertas mais impressionantes da pesquisa recente, medindo ondas gravitacionais. Identificaram no decorrer de suas investigações a colisão de buracos negros mais intensa, mais distante e mais complicada até hoje. Foi um dos dois monstros de gravidade que fundiram-se há bilhões de anos atrás, em particular, que causou tal perplexidade entre os cientistas. De fato, até essa descoberta, especialistas supunham que um buraco negro tão grande era enorme demais para estar envolvido em tal processo de fusão. De fato, a massa desse objeto era 85 vezes maior que a de nosso Sol. Até então, especialistas não podiam dizer com certeza se existiam buracos negros estelares dessas dimensões. No final, especialistas presumiram que um novo buraco negro foi criado no curso da colisão, com quase 150 massas solares. Em vista dessa sensacional descoberta galáctica, até os pesquisadores mais experientes ficaram impressionados. A existência da estrutura identificada confirma, sobretudo, a existência de buracos negros de massa média. Esses objetos são muito mais massivos que estrelas comuns, mas muito menos gigantescos que os buracos negros supermassivos, que geralmente encontramos nos centros das galáxias. A descoberta deste buraco negro especial, que é o resultado de uma fusão cósmica, foi feita com a ajuda do Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro a Laser, ou LIGO. Os dados foram complementados pelas informações coletadas pelo Observatório Virgo na Itália. As ondas gravitacionais puderam ser medidas diretamente pela primeira vez durante a colisão dos dois buracos negros. Estas são ondas no espaço-tempo desencadeadas por uma massa acelerada. À medida que as ondas gravitacionais tempestade monstruosa em um planeta estrangeiro. A maior velocidade de vento já medida na Terra é de 408 km por hora. O recorde foi estabelecido pelo ciclone tropical Olivia
em abril de 1996, na costa oeste da Austrália. Tempestades dessa intensidade podem parecer enormes, mas na verdade não são nada perto dos espetáculos que acontecem em outros corpos celestes. O exoplaneta HD 209458b ganhou as manchetes anos atrás, quando abrigou uma super tempestade de ventos de até 10.000 km por hora. Se considerarmos que as tempestades terrestres com uma força de 400 km por hora descarrilam trens e causam o colapso de edifícios maciços como se fossem castelos de cartas, temos um pequeno prenúncio das enormes forças que atacam planetas alienígenas. O fato de pesquisadores terem conseguido descobrir a tempestade cósmica, no entanto, foi devido ao acaso. Alguns cientistas inesperadamente tomaram conhecimento do furacão galáctico quando usavam o Very Large Telescope no Chile para estudar padrões de movimento do monóxido de carbono na atmosfera do planeta. Mas como a tempestade monstruosa no exoplaneta, a 160 anos-luz de nós, de fato se desenvolveu? Semelhante ao nosso planeta natal, foram as fortes diferenças de temperatura que colocaram a tempestade em movimento. O corpo celeste tem rotação sincronizada, o que significa que sempre gira um e o mesmo lado em direção à sua estrela anfitriã. A área constantemente iluminada aquece fortemente, enquanto a região oposta, em constante escuridão, é consequentemente mais fria. Quando o gás quente na atmosfera do lado diurno do exoplaneta finalmente fluiu para o lado frio da noite, o caminho foi pavimentado para a formação da super tempestade. Devido à pequena distância espacial entre o exoplaneta e sua estrela central, semelhante ao Sol, que chega a apenas 7 milhões de quilômetros, o termômetro na superfície do corpo celeste sobe para mais de 700 graus Celsius. Assim, o planeta, que não oficialmente também é chamado de Osíris, precisa apenas de 3 dias e meio para orbitar completamente sua estrela. O forte aquecimento do exoplaneta leva ainda ao fato de que ele perde até 500 mil toneladas de hidrogênio para o espaço circundante em um único segundo. De fato, o corpo celeste até tem uma cauda atmosférica composta de hidrogênio, que segue atrás do exoplaneta por 200 mil quilômetros de comprimento. Especialistas supõem, portanto, que o planeta já perdeu cerca de 7% de sua massa original ao longo de seus 5 bilhões de anos de existência. Além disso, o planeta tornou-se objeto de interesse científico por diversas razões. Na verdade, HD 209458b é o primeiro exoplaneta da história detectado pelo método de trânsito em 1999, que, lembrando, é uma forma de detectar planetas onde os mesmos não são diretamente observados, mas detectando o brilho perfil de suas estrelas anfitriãs. Em 2007, especialistas anunciaram que conseguiram registrar enormes quantidades de vapor d'água na atmosfera do corpo celeste com a ajuda do telescópio espacial Hubble. Isso fez